SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. De um outro assunto, condenado a 24 anos de prisão por um crime que não cometeu, o guarda municipal José Pereira Júnior foi inocentado ontem, depois de um novo julgamento realizado em Camaçari. Ele tinha sido condenado por estuprar e matar um adolescente de 16 anos em junho de 2011 em Vila de Abrantes. Depois de ficar mais de 3 anos preso e passar por 4 casas de detenção, José Pereira Júnior conversou com o repórter Ricardo Ismael e falou da sensação de ser condenado injustamente e também de como se sente agora depois que a justiça reconheceu a inocência dele. Ele tem 48 anos, é casado, pai de 3 filhos, ficou preso durante 3 anos e 20 dias por um crime que não cometeu. Agora, finalmente, está em liberdade. A gente conversa então com ele, José Pereira Conceição Júnior, guarda municipal, agente de saúde. Qual é a sensação de voltar a respirar, de voltar a sentir essa liberdade? Uma sensação muito boa, né? A sensação de estar sendo feito a justiça, né? Está começando a ser feita a justiça, de voltar de novo a viver minha vida normalmente como eu vivia, com a minha família, o meu trabalho, cabeça erguida, agradecendo a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que confiaram em mim e me ajudaram. Por que te confundiram? Por que você foi preso por um crime que, segundo você, não cometeu? Eu acredito que a justiça querendo prestar satisfação à sociedade, né? E o que é que você sentiu quando entrou pela primeira vez na cela, que as grades foram fechadas e que a partir daquele momento você estava preso? O que é que passou na tua cabeça, no teu coração naquele momento? É pânico, né? É um momento de pânico, de terror. Você pensa até que não vai sair mais nunca dali, daquele local. É terrível. Não tem como explicar. É um sentimento de parece até que você está sendo sepultado vivo ali. Isso você acha que vai levar tempo para esquecer essa experiência? Acredito que sim, mas eu estou tentando esquecer isso aí, mas sempre vem na lembrança, né? Mas a gente vai esquecendo aos poucos. E a sensação da liberdade quando os portões foram abertos, enfim, para você? Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Portal Jorge Guedes. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque o senhor ou a senhora pode estar assistindo o programa a qualquer momento. O programa fica 24 horas na internet. Embora seu dia específico de passar ao vivo, nós estamos, quarta-feira, toda quarta-feira, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Um programa extremamente científico, um jornalismo científico. Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Toda quarta-feira, às 22 horas, no portal Jorge Guedes, o portal da informação qualificada educativa. A educação acima de tudo. Uma informação para a sociedade, para a comunidade brasileira, baiana e internacional. O programa Jorge Guedes é assistido em todo o mundo, em vários países do planeta Terra. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer. E mais uma vez, no portal Jorge Guedes, nós vamos trazer um assunto muito interessante, que é a questão de presos inocentes. Nós temos trabalhado na questão de presos inocentes e vamos aqui mais uma vez a um preso inocente que ocorreu na Bahia. E o caso de preso inocente ocorre no mundo todo, certo? Também na Bahia, lógico. Nos Estados Unidos nós tivemos um vídeo que está no nosso portal Jorge Guedes, na seção de vídeos, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, que o senhor e a senhora pode assistir. O senhor ficou preso nos Estados Unidos 37 anos e era inocente. Aqui nós temos o caso da justiça que tarda, mas não falha. Justiça que tarda, mas não falha. Do jornal Massa, essa reportagem. Aliás, uma reportagem ficou muito boa. Parabenizo ao jornalismo do jornal Massa. Fez uma reportagem excelente. E aí também parabenizo ao Ricardo Ismael, que fez um programa, uma reportagem excelente também na TV Bahia, no meio-dia, que nós estamos reproduzindo, né? Sobre o caso deste rapaz, que ficou 3 anos e meio preso, encarcerado e era inocente. Foi considerado pelo júri popular inocente. Até o próprio Ministério Público já reconhece a fragilidade das provas e não irá mais oferecer nenhum recurso depois do júri popular.
Meus amigos, senhoras e senhores, com a maioria dos votos a favor, o guarda municipal José Pereira da Conceição Júnior, de 48 anos, o Pereira, foi inocentado do crime de estupro e morte da adolescente Adriane Melo de Jesus, 16. Ele foi levado a júri popular ontem à tarde no Fórum Clemente Mariani, em Camaçari. Ele diz, a reportagem do jornal Massa, eu estou lendo essa reportagem, aqui na Bahia, no mês de abril de 2015, agora, em pleno século XXI, um inocente ficou preso 3 anos e 20 dias. Fiquei muito apreensivo, numa ansiedade imensa, mas graças a Deus tudo deu certo. Agora vou para casa com a minha família festejar. Pereira estava com lágrimas nos olhos. Mais de 200 pessoas acompanharam o julgamento e vibraram quando o juiz Sodraque Oliveira Rios, do júri da Vara Civil de Simões Filho, leu a sentença, declarando a inocência do guarda Pereira. Ele foi absolvido por falta de provas materiais, segundo o próprio juiz prolatou a sentença com a vontade popular dos jurados que assim determinaram. Foram 7 jurados, por maioria dos votos ele foi absolvido, afirmou o juiz, revelando que não poderia informar a quantidade de votos favoráveis e contras. Evidentemente que para o senhor e para a senhora saber que no júri popular, hoje nós temos, pela lei 11.089 de 2008, pelas alterações provenientes desta lei e de outras consequentes, nós temos então que não é possível mais se contar até 7. São 7 jurados leigos no júri. Se conta a maioria, 4. Se 4 for favorável, lógico que os 3 daria vitória automaticamente para absolvição do réu. Então 4 votos já são suficientes para inocentar ou absolver, porque significa maioria, para evitar que, em caso de condenação, possa existir uma represália contra os jurados, todos os 7, evidentemente, para a proteção dos jurados. Os jurados ficam mais protegidos. Além do voto ser sigiloso, existe a proteção agora imposta pela lei, que a votação, quando chegar ao número 4, se for favorável ou desfavorável pela condenação ou pela absolvição, chegando no número 4, se para a votação e a partir daí já se proclama o resultado, porque já se ganhou, seja já se condenou ou já se inocentou. Então se diz que ganha-se hoje por maioria e não mais por unanimidade como era no passado. Isso é fruto da reforma do processo penal, que realmente foi produtiva e deu muita agilidade ao júri popular. No passado o júri popular ficava muitos anos. Hoje se tem audiência uma audiência só na primeira fase, sumariante. Enfim, se deu muita celeridade ao júri popular e o júri popular realmente vem acontecendo e essa celeridade processual, ela pôde realmente trazer benefícios ao senhor Pereira, que foi inocentado da acusação de ter matado e estuprado uma jovem. O estupro, ocorreu, ela morreu, ela foi vítima, dessa situação muito desagradável, triste para a família, uma dor muito grande para ver uma filha morta, estuprada. Então uma situação muito difícil, essa situação, e graças a Deus também um inocente foi tirado de cena. Agora evidentemente que você tem que buscar o culpado. Quem é o culpado? Cabe aí novas investigações para que possamos apurar quem é o verdadeiro culpado desse crime hediondo, que não poderia jamais ter acontecido, esse crime de morte com a violência sexual contra essa jovem adolescente que ocorreu. Então mais um caso aqui de um preso inocente, e é bom que fique claro que esse preso inocente marque bastante a todos, porque é preciso uma reflexão nossa, uma grande reflexão de todos nós. É preciso que nós possamos refletir e muito sobre a situação do preso, principalmente do preso provisório. O que é o preso provisório? O preso provisório é o preso antes do trânsito em julgado, antes do julgamento. Aí nós vamos falar de prisão preventiva, de prisão temporária. Essas prisões não podem ser banalizadas, não podem ser para um sensacionalismo, para dar uma satisfação à sociedade, pura e simplesmente, porque pode-se estar cometendo um grande equívoco, um grande erro, e o resultado desse grande equívoco, desse grande erro, é um inocente na cadeia, que depois terá que o Estado indenizar. Quem vai pagar a conta? Nós, contribuintes de impostos,
Nós que compramos uma Coca-Cola, que compramos uma Pepsi-Cola, que almoçamos, que compramos alimentação no supermercado, nós pagamos impostos, mesmo que de forma indireta. E o resultado disso aí é isso. Nós vamos ter que o imposto, ao invés de ser utilizado para a construção de escolas, para a construção de hospitais, vai ser pago em indenizações. Porque ele vai receber indenização, sim. Carta precatória, lá o que seja, já que o Estado é blindado de pagar, mas ele vai receber a indenização. Então, um crime de violência sexual, um crime grave, né, de estupro, então é preciso que a gente possa realmente combater esse crime, que a gente possa lutar contra esses crimes violentos, punir os seus malfeitores, evidentemente, mas que a gente não coloque um inocente na cadeia. Um inocente na cadeia é pior, 1 milhão de vezes, infinitamente pior do que deixar o crime impune. Colocar um inocente na cadeia é muito pior do que a impunidade. O inocente na cadeia se comete outra injustiça. A impunidade, nós estamos diante de uma injustiça. Aqui nós estamos dobrando a injustiça, o que é pior. Então é preciso se condenar, sim, mas por um crime desse violento, mas condenar a pessoa certa, condenar o verdadeiro criminoso, não o inocente. Eu quero deixar uma mensagem aqui para o senhor e para a senhora do nosso portal Jorge Guedes. Nós estamos aqui trabalhando em cima de, se o senhor tem um caso de preso inocente, traga para a gente. Traga para a gente, vamos examinar, vamos esmiuçar o caso e vamos divulgar o caso. Evidentemente que eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou julgador, eu não sou juiz, nem quero ser, não estou julgando o caso, não digo se o caso está certo ou não, estou apenas me referindo a uma reportagem e estou levando o caso como um estudo científico, posto que este caso aqui demonstra que os jurados consideraram ele inocente. Eu não estou julgando, não sou julgador, nós levamos informação. O senhor e a senhora é quem faz o juízo de valor, a valoração da informação é o senhor e a senhora quem faz. Eu apenas coloco os fatos, coloco a análise científica nas mãos, nos olhares, na sua casa, através desse nosso programa do portal Jorge Guedes, que é um programa educativo, educacional, a nossa web TV. Então, na realidade, eu não faço juízo de valor. Se o senhor e a senhora tem um caso de preso inocente, traga pra gente. A gente investiga, a gente examina. Eu volto a repetir que eu tenho como advogado também um caso de preso inocente, que é o caso de um rapaz acusado na Bahia de ter cometido um crime. Um rapaz morreu, o outro ficou com sequelas graves, evidentemente, a gente tem que reconhecer isso, mas esse rapaz, nós temos certeza da inocência desse rapaz, e nós vamos provar isso em juízo, já que foi pronunciado para o júri, da primeira fase para a segunda fase, foi pronunciado para o júri, e na realidade nós não encontramos os indícios suficientes de autoria, porque só um declarante, que foi vítima, que era 1h da manhã, certo? O rapaz tinha ingerido bebida alcoólica, era 1h da manhã, ele simplesmente reconhece o rapaz, depois de ter passado nos jornais todos o retrato do rapaz. Então realmente pode ser inclusive uma memória falsa do inconsciente, não que o rapaz queira conscientemente fazer isso, mas só pela indução, pela forma como foi induzido, o rapaz pode ter sido induzido a erro e está condenando o inocente que está preso, e que nós vamos buscar a soltura deste rapaz e com certeza a sua absolvição, nem que seja no júri popular, que eu estou à frente deste caso. Agora vamos voltar também a falar de um caso interessante, que a gente vem falando aqui, é sobre a questão do assédio moral. Nós estamos no dia 16 de maio de 2015, anote aí, 16 de maio de 2015, na faculdade da cidade, das 9h30 às 12h30, um curso gratuito, que leva 4 horas de certificado. O senhor e a senhora terão 4 horas de certificação como atividades complementares para estudantes de direito, de psicologia, de jornalismo, de administração, outros cursos qualquer, sociologia, filosofia, 4 horas de certificação sobre o assédio moral dentro da psicologia organizacional. O assédio moral dentro da psicologia organizacional. É muito importante a participação do senhor e da senhora nesse curso, e falamos um pouco aqui sobre o assédio moral. O assédio moral que nós todos vivemos no dia a dia, e que esse rapaz viveu também. Nós vamos falar do assédio moral dentro da relação de trabalho, mas esse rapaz viveu um assédio moral. Foi assediado moralmente pela comunidade, pela sociedade, todo mundo o acusou, foi encarcerado, ficou preso, né? E quando se foi apurar, se esmiuçar,
se avaliar concretamente o caso com mais detalhes, com mais rigor, a gente pode perceber que ele é inocente. Evidentemente não faço juízo de valor desse caso, nem quero fazer, nem sou juiz, estou apresentando o caso que foi apresentado pela imprensa, pela mídia, não conheço o caso especificamente, mas eu faço a apresentação como jornalismo científico. O assédio moral no ambiente de trabalho é algo muito triste, e nós temos aqui a ideia de sufocação, expressa do inglês mobbing, ato de cercar, ou bullying, o bullying seria o ato de intimidar. O mobbing é o ato de cercar, como se fosse, vem das línguas antigas, de exércitos que cercavam cidades para dominação. Aqui vem também do francês harcelement, pressão sufocante, e do espanhol acoso, ou seja, ato de acossar. O ato de acossar é cercar. O ato de acusar indevidamente gera o dano moral, gera o assédio moral. Acusar indevidamente. Tanto é que ele tem direito à reparação por indenização por dano moral, certo? Que é um ato de acosso, no espanhol, acossar. É uma pressão sufocante que esse rapaz sofreu de toda a mídia, de toda a sociedade, e ficar preso, ficar longe da família, é um assédio moral também. Dentre as terminologias citadas, as mais utilizadas são o mobbing e o bullying. Segundo a autora Marie-France Irigoyen, ela diz que o mobbing estende-se às ações repetitivas e irrepreensíveis ou claramente negativas, dirigida contra empregados de maneira ofensiva e que podem conduzir a seu isolamento no grupo social e no grupo de trabalho. E por fim, podem gerar também o assédio moral é para gerar a demissão do funcionário, a demissão do colaborador. E eu venho dizendo que isso é um assédio grave, é um achacador covarde, venal, que utiliza-se do seu poder na empresa para fazer isso. É um psicopata. Eu tenho um caso que eu tenho repetido para que ele saia. Eu acredito que ele já deve ter saído da empresa. Acredito que ele já deve ter saído da empresa, porque não me tem mais notícia, né? Mas continua o processo contra o mesmo, principalmente o processo que visa a sua punição, porque não é possível que uma pessoa faça um assédio moral tão gritante e fique de forma impune. Um assédio moral covarde, um assédio moral desrespeitoso. É preciso que nós possamos colocar na imprensa. Se o senhor e a senhora sabe de um caso de assédio moral no trabalho, ou em outra de bullying, ou de mobbing, ou qualquer outra modalidade de assediar, de achacar, traga pra gente. O senhor poderá inclusive falar e inclusive fazer a entrevista de costas, preservando a sua imagem. Não se preocupe, o nosso programa está aqui às ordens. Portal Jorge Guedes, informação educacional qualitativa. Participe, venha conosco. Caso de preso inocente, nós estamos aqui para atendê-los também. E dia 16 de maio de 2015, das 9h30 até as 12h30, o nosso curso sobre assédio moral dentro da psicologia organizacional. Participe e ganhe seu certificado de 4 horas de atividades complementares. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, muito obrigado a todos. Estou muito feliz com os comentários. Aos meus alunos, muito obrigado. Aos meus colegas professores, muito obrigado. E aos achacadores, eu sei que eu sou inimigo de vocês. E ao achacador específico, que eu já várias vezes tenho colocado, sai daí rápido, porque você vai colocar no banco dos réus uma instituição séria, uma instituição de respeito, de credibilidade. Então saia daí logo, porque trata-se de um psicopata num cargo de coordenação que deve ser expurgado desse cargo, porque você não tem preparo nenhum psicológico para estar nesse cargo. Você sabe disso, você sabe que eu estou falando com você. Mas, meus amigos, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a participação de todos e o nosso programa tem que evoluir. Participe. Se o senhor ou a senhora tem um caso de preso inocente, traga pra gente. Nosso e-mail está aí embaixo, só tribunaljury@hotmail.com. Eu vou investigar, eu vou trazer aqui pro público, nós vamos trabalhar. Se tem um caso de assédio moral na empresa, traga também. Portal Jorge Guedes, informação respeitosa, ética, qualificada, decente, digna. Essa é a informação que o senhor e a senhora merecem. O julgamento é seu, a decisão é sua. Nós apenas levamos ao senhor e à senhora a informação. Muito obrigado. Até o próximo programa, toda quarta-feira às 22 horas. E depois fica no vídeo, 24 horas, para o senhor assistir a hora que quiser. Portal Jorge Guedes, programa
Direito e Psicologia do nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia, um núcleo educacional, acadêmico e científico. Muito obrigado. Até o próximo programa. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso.